Então, boa noite a todos. A gente já estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? É muito bom ver praticamente toda a turma aqui, faltam poucos alunos, e isso demonstra principalmente a vontade de vocês aprenderem, né? Ainda mais uma matéria tão importante como ecologia é para ciências biológicas. É claro que ciências biológicas, gente, é vasto. Tem tanta coisa que vocês podem fazer, tanta coisa que vocês podem se dedicar, mas ecologia é uma delas também, né? Que vocês podem adquirir muitos conhecimentos para entender tudo que ocorre. Gente, eu gostaria de dizer que hoje é aniversário de nascimento de quem que é aniversário de nascimento hoje? Hein? Não sei não, hein, senhor? De quem que é aniversário de nascimento hoje? Vocês não Vou sabem? chutar Charles Darwin, mas não tenho certeza. Darwin, exatamente. Aniversário, se eu não me engano, 1809, 12 de fevereiro de 1809. Origem das Espécies, que foi o trabalho mais importante dele, né? Que inclusive não era brasileiro, mas um naturalista alemão que viveu grande parte da vida dele, morreu aqui no Brasil, contribuiu para os estudos de Darwin, que foi o Fritz Miller. Tá? O Fritz Miller, ele desenvolveu a ideia do mimetismo, que foi chamado depois mimetismo milleriano. Ele trabalhou muito tempo em Blumenau. Ele morou um tempo em Florianópolis, quando tinha outro nome ainda. Florianópolis não era esse nome. Ele era professor num liceu em Florianópolis e estudava crustáceos marinhos. E ele trabalhou muito a evolução a partir da ideia da concepção de Darwin. Depois ele mudou para Blumenau, foi morar em Blumenau e está enterrado, morreu em Blumenau, está enterrado em Blumenau e tem a casa dele até hoje. Ele era do século XIX, contemporâneo de Darwin, né? E ele trocava ideias com Darwin. Tanto que ele escreveu um livro que eu tenho até aqui, por sinal, já li o livro, Para Darwin, Fia Darwin, né? Ele escreveu originalmente em alemão, depois foi traduzido para o português. Ele era alemão, mas viveu a maior parte da vida dele aqui no Brasil. Inclusive, o Fritz Miller era associado do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E apesar dele nunca ter colocado os pés no Museu Nacional, ele era funcionário do Museu Nacional. Então, ele era um funcionário que trabalhava fora do museu, mandando material lá para o Museu Nacional no século XIX. O Fritz Miller tem muito a ver com a teoria da evolução de Darwin, porque ele mandava muitos dados para Darwin. O próprio livro Fia Darwin, para Darwin, ele usa alguns crustáceos marinhos para mostrar que a teoria da evolução de Darwin estava correta. No século XIX, ainda com poucos recursos, né? O Fritz Miller não tinha microscópios maravilhosos, não tinha laboratório maravilhoso, né? Os laboratórios eram sempre na casa dele, os microscópios extremamente simples, mas ele conseguiu enxergar, digamos assim, não estou falando das estruturas, mas enxergar a ideia, enxergar a teoria da evolução ali acontecendo no dia a dia, né? Mas Darwin não escreveu só sobre a teoria da evolução, né? Darwin foi um grande gênio, ele gostava de várias coisas. E uma coisa que Darwin gostava, está nesse livro aqui, é um livro originalmente publicado em 1881, mas essa é um reprint de 1945, que é sobre minhocas. Darwin escreveu um livro sobre minhocas. Então ele foi sobre o humus e as minhocas. A formação do humus a partir do trabalho das minhocas. Até ele coloca the formation of vegetable mold through the action of worms with observation on their habits.
Então, ele colocou, vamos dizer assim, uma tradução livre, a formação do humus vegetal através da ação das minhocas com observação sobre seus hábitos. Isso ele escreveu um livro sobre minhoca em 1881. Eu tenho a, a última edição dele, que foi em 1945. Tem uns reprints agora, mas são mais tipo facsímile, cópia, simplesmente cópia, né? Então, Darwin foi um gênio, né? E ele teve que lutar contra muitas coisas para fazer com que a ideia dele fosse aceita. E a ideia dele demorou para ser aceita, né? Ele já, em vida, ele já teve reconhecimento, mas o principal reconhecimento que Darwin teve foi pós-mortem, né? E até hoje Darwin é muito falado e Darwin é muito importante para a ciência, principalmente ciências biológicas. Esse é um tipo de personagem que vocês também têm que conhecer, inclusive o Fritz Miller. Vocês têm que conhecer o Fritz Miller, tá, gente? Aqui em Curitiba tinha antigamente uma sociedade chamada Sociedade Fritz Miller. O Miller trabalhava principalmente com crustáceos e com insetos, principalmente borboletas. Mas ele foi um dos maiores naturalistas que já tivemos aqui no Brasil. E olha que nós tivemos grandes naturalistas. O próprio Charles Darwin passou 3 meses aqui no Brasil, Humboldt e outros também vieram para o Brasil e ficaram muito tempo aqui no Brasil coletando material do Brasil, estudando material brasileiro, etc. Fora os mais atuais, né, digamos assim, e eu tive a honra de poder pegar o final da carreira de um deles, que foi o padre Jesus Santiago Moure, ali da Federal do Paraná. Na época, ele era o maior entomologista vivo do mundo, né, em termos gerais, e foi um dos maiores especialistas em abelhas no mundo inteiro. Padre Moura era uma sumidade, a inteligência dele era de outro nível. E vocês, como alunos de biologia, têm que conhecer esses personagens, essas histórias, essas teorias, como a de Darwin, e assim por diante. É muito importante porque daí a gente entende como foi a construção da ciência para chegar até o momento onde que a gente está agora. Não foi fácil. Foi um caminho muito longo de muitas pessoas pensando, trabalhando, combatendo antigos dogmas para chegar no que é hoje. E a ecologia não é diferente. A gente vai começar a aula já falando sobre isso. A ecologia não difere em nada. Foi um longo caminho para chegar onde que é hoje. O conhecimento, a teoria por trás de tudo isso. Então, hoje é aniversário do nascimento de Darwin, faz 221 anos que Darwin nasceu, e ele publicou a teoria da evolução só no final da vida dele, né? Ele já tinha, acho que uns 60 e poucos anos, 70 anos, quando publicou a teoria da evolução. Tem uma disputa entre Darwin e um outro personagem, acho que era Wallace, o nome dele, que ele também desenvolveu uma teoria da evolução bem próxima de Darwin. O Darwin é dado como pai da teoria da evolução porque ele provavelmente apresentou antes o trabalho dele. Só que ele apresentou 20 anos depois de ele ter começado com a concepção da ideia da teoria da evolução. Tá? São coisas que a gente tem que conhecer dentro da biologia, dentro da ecologia, que são muito importantes para a gente entender o todo. Tá? Então vamos comemorar Darwin, que ele existiu e que ele trouxe à luz algo tão importante, né? As ideias anteriores, já tinha mais gente que trabalhava em uma linha próxima a isso, mas eram ideias ainda meio insípidas. Darwin parece que desvendou tudo, né? O Darwin tem algumas observações bem interessantes, como ele fez em Galápagos, né? Quando ele pegou um grupo de pássaros com espécies diferentes em cada ilha de Galápagos,
do arquipélago de Galápagos. Um amigo meu austríaco já trabalhou lá em Galápagos também. Ele pegou o mesmo gênero com espécies diferentes que diferiam basicamente a partir do formato do bico, né? Ele fez a mesma coisa com as tartarugas de Galápagos, que tinham algumas espécies diferentes, algumas já desapareceram, mas ele mostrou como que se diferenciavam em relação ao tipo de hábitat, ao tipo de alimento e assim por diante. E hoje a gente pode ver, né, a teoria da evolução, quando você pega, por exemplo, Nova Zelândia, que tem animais tão estranhos, o Ecnina, por exemplo, que é um pássaro sem asas, né? Por que ele não tem asas? Ele não precisou voar, né? Então, louco quando paramos para pensar que uma pessoa... Deixa eu ver aqui o que a Fernanda escreveu. Que uma pessoa que nasceu há 221 anos atrás teve e ainda tem tanta influência sobre a ciência. Exatamente, Fernanda. Isso mostra a capacidade da pessoa, a capacidade de abstração da pessoa, né? A gente até hoje fala das leis de Mendel na genética, né? Quando em heranças monogênicas, o trabalho com as ervilhas, ervilha lisa, ervilha rugosa e etc. Até hoje a gente fala disso. Eu gosto muito de cachorro, então eu leio toda hora a genética de cachorro, toda hora, tô lendo aí. E, por exemplo, em cachorro tem muitas doenças que são monogênicas. É fácil você calcular como é a herança dessas doenças a partir das leis de Mendel. Também foi sei lá, 150, 160 anos atrás, né? E as leis de Mendel também ficaram esquecidas por um bom tempo, demorou quase 30, 40, 50 anos para alguém redescobrir as leis de Mendel, né? O trabalho de Mendel. Então a gente não pode jogar fora esse conhecimento, tá? E a gente tem que entender o que eles fizeram para saber por que a gente está assim, nesse nível de conhecimento hoje, né? E para um biólogo é básico. Se fosse vocês, eu já tinha dito aula passada para vocês um livro muito interessante, A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, né? E outro livro que eu recomendo para vocês é A Teoria da Evolução de Darwin, né? E são livros básicos dentro da biologia. Não interessa nem qual área da biologia vocês vão seguir, tá? Bom, mas então comemorando o nascimento de um dos nossos mestres na biologia, Darwin, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre ecologia. Então, a gente vai dar uma introdução sobre ecologia, como está lá no nosso plano de ensino, né? A aula de hoje é sobre introdução à ecologia. Vocês estão vendo o meu material aqui, pessoal? Alguém Sim, fala? sim. Sim, professor. Lembrem-se que eu não estou vendo vocês, nem consigo enxergar o que vocês escrevem, tá? Então, nossa disciplina de ecologia, de novo, pessoal, a melhor disciplina do curso inteiro de vocês. E é por isso que é na sexta-feira, né? Para vocês terminarem a semana com ânimo redobrado, que aprenderam mais coisa, que cresceram mais e estão entendendo cada vez mais o que ocorre à volta de vocês, né? Então, nossa disciplina de ecologia, semana 2, introdução à ecologia. Hoje a gente vai começar a explicar algumas coisas básicas e daí, próxima aula, a gente já vai falar de conceitos, como o conceito de espécie, por exemplo. Nossa, isso ainda é debatido até hoje. Começou com Linneu lá em 1600 e pouco e até hoje a gente debate o que é espécie. Mas hoje a gente vai dar uma introdução à ecologia, começar a pensar o que é ecologia. Bom, quem não veio a aula passada, né, foi acho que a Fernanda. Eu sou o professor Klaus, viu? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Bom, vocês notaram que o professor Klaus, ele gosta muito de história também, né? Porque eu aprendi ao longo do tempo, pessoal, que
a gente só consegue entender o que ocorre hoje quando a gente começa a entender o que ocorreu antes. E na ciência, isso é muito patente, isso é muito claro. Porque eu quero que vocês guardem, olhem para mim aqui, por favor, olhem para mim. O que é ciência? A ciência é como se fosse uma escada com diferentes degraus. A gente só consegue chegar no último degrau porque alguém já construiu os degraus anteriores. Isso é ciência. E a ecologia não foge disso. Então, alguém construiu o primeiro degrau para daí alguém, uma outra pessoa, subir o primeiro degrau e construir o segundo. Daí, uma terceira pessoa vai subir os dois primeiros degraus e construir o terceiro degrau. E assim por diante. A gente não faz nada sozinho. A gente não inventa qualquer coisa a partir do nada. Toda a nossa informação e tudo aquilo que a gente descobre, desenvolve, novas teorias, elas são baseadas em outras ideias. Como eu falei há pouquinho para vocês, o próprio Darwin, eu já vou falar de novo dele daqui a pouco, o próprio Darwin, a ideia dele, claro que ele tem um mérito gigantesco, mas a ideia dele já vinha sendo calçada pouco a pouco, de modo bem rudimentar, de modo bem superficial, por outros pesquisadores antes do Darwin, né? Mas eles foram para outros caminhos. E daí o próprio Darwin, como eu falei para vocês, teve ajuda de pessoas como Fritz Miller. Tem uma carta do Darwin para o Fritz Miller, infelizmente eu não tenho o livro das cartas que eles trocaram, Darwin e Fritz Miller trocaram muitas cartas e tem um livro editado. Esse livro é muito raro e um pouco caro. Eu ainda não tenho, mas vou comprar esse livro. Mas um amigo meu tem. Mas tem uma carta que o Darwin fala para o Fritz Miller claramente. Ele agradece e diz assim: você me ajudou muito na formulação da teoria da evolução, da origem das espécies. Então, nem Darwin fez sozinho. Guardem isso, por favor. A ciência é como se fosse uma escada, onde cada um vai construindo um degrau para outro subir cada vez mais e construir mais degraus. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente também tem essa escada. Vamos falar um pouco de história para saber como que a ecologia chegou como a gente está hoje? Por exemplo, Gaunt, no século XVII, 1600 e pouco, ele foi o pioneiro no estudo da demografia, no estudo de populações. É claro que Gaunt estava estudando populações humanas, mas o ser humano faz parte do meio. O ser humano é um ser vivo como qualquer outro. A única diferença do ser humano para os outros é que a gente tem uma capacidade de processamento de ideias, de informação muito maior do que os outros, né? Por isso a gente consegue ter certos sentimentos únicos ao próprio ser humano, certos tipos de raciocínio que também são únicos, são próprios ao ser humano. Mas o Gaunt começou a estudar a demografia humana, mas como o ser humano é um animal, um ser vivo como qualquer outro, tudo aquilo que ele estudou, por exemplo, mortalidade, razão sexual, taxa de nascimento, etc., também serve para qualquer outro organismo. A gente vai ter uma aula para falar quase só disso. Em 1632, o Leeuwenhoek, ele era de Flandres, onde que hoje é a Holanda. Ele escreveu um trabalho muito importante, um trabalho muito interessante sobre a importância das cadeias alimentares e regulação das populações. Mas Leeuwenhoek, ele não é conhecido por causa desse trabalho, infelizmente. Ele é conhecido porque ele inventou o microscópio. Vocês sabiam disso? Então, ele fez os primeiros desenhos de micro-organismos vistos no microscópio. E o microscópio dele era extremamente rudimentar. Algumas vezes eu vejo aluno
não só na Andrade, em qualquer universidade, inclusive eu, quando estudava na Federal, reclamar dos microscópios e tal. Eu fiz disciplina de botânica, onde a gente usava muito microscópio, em 1987. E eu trabalhei com microscópios poloneses da década de 60, lá na Federal. Tá? Mas o Leeuwenhoek, que desenvolveu os primeiros microscópios, ele ficou mais conhecido por causa disso, né? E fez uns desenhos, eram muito simplórios, eu já vi essas imagens, eram muito simplórios, mas foi um salto gigantesco. Pessoal, vocês estão vendo o slide, né? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Richard Bradley, que também foi contemporâneo de Leeuwenhoek, ele começou a falar um assunto muito importante dentro da ecologia. A gente também vai ter uma aula só para isso, que é a produtividade biológica, que é base para qualquer cadeia alimentar. O Buffon, ele era um naturalista francês, já no século XVIII, 1756, ele desenvolveu o princípio básico da regulação ecológica das populações. Como as populações elas se interrelacionavam e como elas se desenvolviam, como elas se mantinham ao longo do tempo, né? Então, uma população trabalhando, tendo influência sobre a outra. É interessante, como eu falei para vocês, eu adoro cachorro, né? Então, o Buffon tem um livro, infelizmente eu não tenho o livro porque é extremamente caro, é uma raridade, mas tem um livro, Histoire naturelle, eu não falo bem francês, mas é mais ou menos assim, História Natural, e ele faz desenho de cães, diferentes cães que existiam à época dele. Malthus não foi um naturalista, Malthus foi um filósofo, mas ele escreveu um trabalho muito importante, onde que ele criticava o aumento da população dos seres humanos e o consumo de recursos naturais a partir dessas populações, né? Ele dizia que populações elas crescem em um ritmo exponencial, enquanto geométrico, né? Uma progressão geométrica. Enquanto os recursos naturais necessários para essas populações, e ele estava se referindo a populações humanas, crescem em uma progressão em um ritmo aritmético. E isso ia chegar a um ponto de crise. Essa mesma ideia ela foi confirmada matematicamente lá na década de 70 do século XIX, 1970, por um grupo de especialistas de várias áreas diferentes que eles se intitularam o Clube de Roma. E eles escreveram um trabalho muito interessante chamado Limites ao Crescimento. É a mesma ideia de Malthus. E tudo isso tem a ver com ecologia. Se a gente começa a prestar atenção, tudo isso tem a ver como as diferentes populações, espécies, comunidades, ecossistemas se relacionam construindo o que a gente conhece hoje. Olha só, cada um vai construindo um degrau, vai subindo cada vez mais. Então, olha o trabalho de Malthus aí que eu falei. Ele escreveu ensaios sobre a população. Então, uma população, quando não controlada, tende a aumentar numa progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência cresceriam numa progressão aritmética, o que poderia causar escassez de alimento. E ele fez esse pequeno gráfico, né, mostrando, olha, esses são os recursos naturais crescendo numa progressão aritmética, sempre na mesma razão. Agora, uma população, ela cresce em uma progressão geométrica. Então, quando a população está abaixo da linha de recursos naturais, ótimo, tem comida, né? Alimento para todos. Agora, quando ela passa por essa linha dos recursos naturais, é o que Malthus chamou ponto de crise, e aqui começa a ter déficit, começa a ter falta de alimento. Ele se referia à população humana, mas a gente pode colocar isso para qualquer um, inclusive epidemiologia, como a gente vê agora, SARS-CoV-2 provocando a Covid-19, né? Enquanto
o SARS-CoV-2, ele ainda tem pessoas para contaminar, tá ótimo. E quando não tiver mais pessoas para contaminar? E aqui, sabe o que a gente faz? Aqui os nossos recursos naturais aqui, eles são diminuídos por SARS-CoV-2 através da vacinação. Então, quando a gente vacina, o SARS-CoV-2 não tem mais aonde ir e ele vai começar a desaparecer. Vai começar a desaparecer. Pode ser que o SARS-CoV-2 continue como uma pandemia, ou pode ser que ele vire epidemias, mas pode ser que ele continue como uma pandemia, mas num ritmo, num efeito, digamos assim, muito mais fraco, né? Não dando tantas mortes. Aliás, gente, até a semana que vem, eu acho que até o começo da semana que vem a gente vai chegar em 240 mil mortos. 240 mil amores, 240 mil amigos, 240 mil parentes, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Olha, a gente pode dividir a ecologia, o pensamento ecológico, a ideia de espécie, etc., em dois grandes períodos. O chamado período aristotélico, ou visão aristotélica, e a nova visão dada por Malthus, mas principalmente por Darwin, a partir da origem das espécies, né? A teoria da evolução. Então, até essa época, a grande maioria das pessoas, inclusive pesquisadores, achavam que não existia essa evolução, que todas as espécies elas já simplesmente surgiram do jeito que estavam. Então, o elefante já surgiu como elefante, a girafa já surgiu como a girafa. Um outro pesquisador, o Lamarck, que desenvolveu o lamarquismo, né, da pescoço da girafa, ele disse, olha, mas pode ser que aconteça isso, aquilo, mas por caminhos meio tortos, ainda uma visão enevoada, né, não muito clara do que estava acontecendo. Mas Malthus começou a mudar isso, mas a grande mudança se deu na metade do século XIX com Darwin, né? E Darwin, ele mudou esse pensamento, essa visão aristotélica que todas as espécies já existiam desde o começo como aquelas espécies, né? Era uma Aristóteles era grego, mas a visão bíblica continuava meio assim, né? Continuava nessa linha. Mas Darwin ele dizia assim, 3 coisas básicas e que dava para ver isso, dava se você prestasse atenção, estudasse, você conseguiria ver isso. Primeira coisa para mudar essa visão aristotélica antiga. Muitas espécies foram extintas no decorrer dos tempos. Muitas espécies desapareceram. Nessa época de Darwin, eles já começaram a descobrir fósseis, né? Os fósseis, os primeiros fósseis foram lá no século XVIII, mas começou mais intensamente no século XIX em diante, né? Então, antes do que isso, eles não sabiam o que era fóssil, o que eram aquelas coisas estranhas que de vez em quando eles vinham de um lado para o outro, eles achavam que eram organismos modernos, né? Mas eram organismos muito, muito antigos. Até tem uma história no século XIX, mais ou menos na época de Darwin, que um cara lá achou um fóssil de um hominídeo na Inglaterra, e eles falavam que era o elo perdido, não sei mais o que e tal. Descobriu que era tudo armado, né? Na verdade, esse fóssil de hominídeo foi construído a partir de vários de orangotango, chimpanzé, próprio ser humano e assim por diante. Uma outra coisa que Darwin e Malthus eles viram e que mostrava
o que acontecia, um fenômeno que acontecia na natureza, é que existe competição causada por pressão populacional. Então, quando diferentes populações estavam em baixas densidades, tinha recurso para todo mundo. Mas quando eles observavam que algumas populações aumentavam muito seu número, sua densidade populacional, elas já começavam a disputar recursos com outros, né? E isso eles conseguiram provar por números, por casos, estudos de caso, né? E o terceiro ponto que Darwin e Malthus, principalmente Darwin, falava, né, é sobre a seleção natural e a luta pela existência como mecanismos evidenciáveis na natureza. Então, a seleção natural e a luta pela existência faziam com que algumas populações se sobressaíssem e outras recuassem, podendo até desaparecer, né? Fenômenos climáticos, fenômenos naturais podiam fazer com que algumas populações elas se sobressaíssem porque aguentavam aquela nova realidade e outras populações, isso é seleção natural, né? Outras populações recuassem ou até desaparecessem porque não aguentavam aquela realidade. A luta pela existência, então, é muito mais fácil de ver, né? Populações sobressaindo sobre outras, né? Então, Darwin e Malthus, principalmente Darwin, falavam que a partir dessas três ideias básicas, aquela visão que tinha desde a época de Aristóteles, etc., que as espécies que existiam já existiam desde o começo, naquela forma, que já tinham a mesma função, que elas já se relacionavam da mesma forma com outras espécies, aquela visão não era correta. A partir desses três pontos, eles construíram uma nova visão. E isso foi extremamente importante para a ecologia. Essa foi uma das bases da ecologia. A partir daí, muitos outros pesquisadores começavam a ver as coisas de forma diferente. Até que um botânico austríaco, Ernst Haeckel, em 1866, olha, não muito tempo depois da origem das espécies, né? Ele definiu o termo ecologia. A partir de todas as ideias, as pessoas já estudavam um pouco sobre isso, mas ele pegou tudo isso daí, vamos dar um nome para isso? E ele deu o nome de ecologia, a ciência global das relações dos organismos com o mundo exterior que os envolve, no qual nos incluímos, o qual incluímos em sentido amplo todas as condições de vida. Essa foi a ideia inicial da ecologia. Como que um organismo ele se relaciona com outros organismos? Como que um organismo se relaciona com as condições do local, tempo, né, clima, temperatura, água, né, tudo isso daí, como que ele se relaciona? O solo. Então, a ecologia surgiu como ciência a partir de Haeckel, desse botânico, né? Muita gente já estudava isso, mas como ciência, como ideia, como conceito, como definição, a ecologia surgiu nesse momento. É importante colocar que a ecologia, já na concepção de Haeckel, era não só estudar um organismo em relação ao outro, mas como ele se relaciona com o meio em volta dele, né? E daí a gente pode ir muito longe, né? A gente pode ir muito longe. Se eu tenho uma população, como ela se comporta? Se eu tenho duas, como elas se comportam com o meio e uma com a outra? Se eu tenho três populações, como elas vão se comportar? É a mesma coisa?
Eu sempre falo, e o Dum vai me confirmar daqui a pouco, que na ecologia, 1 mais 1 não necessariamente dá 2. 2 mais 2 não necessariamente dá 4. Na ecologia, qualquer coisa pode acontecer. E o importante é que a gente estude o que pode acontecer, ou como pode acontecer, ou o que está acontecendo. Né? Apesar de Haeckel ter cunhado esse termo ecologia e ter dado a definição, um monte de gente já estudava ecologia antes do que Haeckel, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele definiu, ele separou a ecologia como ciência de outras ciências. Eu acho que esse foi um ponto muito importante do Haeckel. E daí, não muito tempo depois, 30 anos depois, um alemão chamado Schrotter, ele desenvolveu, a partir da ideia básica de ecologia de Haeckel, ele desenvolveu 2 outros ramos da ecologia, 2 braços da ecologia. A autoecologia e a cinecologia. Né? Autoecologia e cinecologia. Bom, autoecologia, o próprio nome já fala, né? Auto, eu mesmo, de mim para mim mesmo, sei lá o quê. Então a gente fala que é o ramo da ecologia que estuda a influência de fatores externos sobre o organismo ou sobre uma espécie, uma população. Né? A gente fala que é o estudo individual de um organismo ou de uma espécie. Eu estudo a biologia dele, eu estudo o comportamento dele, como ele se adapta no meio. Então eu vou estudar o ser humano. Como que o ser humano se adapta ao meio? Como que o ser humano se adapta a outros organismos? Então eu estou estudando a autoecologia do ser humano. É claro que vocês vão ver trabalho assim, a ecologia dos dingos na Austrália, aquele cão selvagem, ou do cão cantor da Papua Nova Guiné, que, aliás, há pouco tempo descobriram uma nova população de cães cantores da Papua Nova Guiné. É muito interessante, lemos sobre isso. São cães que foram levados há mais de 1000 anos, os dingos foram levados há mais de 1000 anos para a Austrália pelos aborígenes. Aqueles povo aborígene da Austrália, eles são originários da Melanésia e os dingos foram levados por eles. E eles são muito próximos aos cães cantores da Papua Nova Guiné. É cão cantor da Papua Nova Guiné, professor Klaus, também é cultura, olha lá, porque eles não latem, eles cantam. Isso é uma característica de cães primitivos. Tem uma raça de cachorro chamado Basenji, que vem lá do Congo, no meio da África, que é um cão que não late, ele uiva, né? Ele canta. Né? São características bem de cães muito primitivos, mas muito primitivos mesmo. Então, assim... Como é o nome do cão, professor? Desculpa. O cão cantor, a raça lá do Congo, da África, é o Basenji. Basenji, é um cão pequenininho, assim, 9, 10 quilos pelo curto, cauda enrolada em cima do corpo. É bem interessante, ele é tão primitivo, essa raça de cachorro, é tão antiga, que as cadelas só têm um cio por ano, que é característica de lobos, né? As lobas só têm um cio por ano. Nossa. Uma raça de cão normal tem 2 cios por ano, a não ser que tenha um problema fisiológico, né? As fêmeas têm 2 cios por ano. O Basenji só tem um cio por ano, fêmea Basenji. E isso é uma característica de cães bem primitivos. Então, o Basenji é uma raça de cão, cães familiares, né? Mas é bem antiga, tem alguns milhares de anos e vem lá do meio da floresta tropical do Congo. Algumas tribos ainda no Congo ainda têm Basenji. Basenji é uma raça criada no mundo inteiro, aqui no Brasil também tem Basenji, e volta e meia, criadores da Alemanha, dos Estados Unidos, vão para o Congo, no meio da floresta, para pegar cães novos, para refrescar a genética de Basenji.
É bem interessante, bem ecologicamente falando, em termos de evolução, é uma loucura. O Darwin ia ficar meio maluco. Mas naquela época, esse cão não tinha chegado ainda na Inglaterra. Mas a gente vai estudar o dingo, como ele se comporta naquele meio, ou a gente vai estudar um colêmbolo, né, que é os bichos que eu amo de paixão, né, que eu estudo já há mais de 30 anos. A gente vai estudar uma espécie de colêmbula, como ela se relaciona no meio. O que a gente está fazendo? A gente está estudando a autoecologia do dingo, a gente está estudando a autoecologia do bacenge, daquela espécie de colêmbulo, né? O Rhinchocyrtus clausi, né? Que foi foi nominado em minha homenagem, né? A gente está estudando a autoecologia, como que aquela espécie ou aquele organismo individual ele se relaciona com o meio em volta dele. E não é só com clima e tal, fatores abióticos, mas fatores bióticos também, né? Já a cinecologia, a gente vai estudar comunidades inteiras. Então a gente vai misturar. A gente não vai estudar uma e a relação dessa com outros fatores. A gente vai estudar todas ao mesmo tempo. Como A se relaciona com B, que se relaciona com C, que se relaciona com D, como D se relaciona com A, com B, com C, e assim por diante. Então, a cinecologia estuda os grupos de organismos associados entre si. Quer dizer, estuda as comunidades naturais, incluindo animais e vegetais. Tá? Autoecologia, um só. Cinecologia, todos ao mesmo tempo. Isso já se fazia lá no final do século XIX com Schroeder. Essa ideia continua até hoje, tá? Até hoje. Gente, professor, é o seguinte, professor, tô de saco cheio. Tô não sei quantos anos aqui nessa universidade, estudando, mas por que eu vou estudar ecologia, professor? Nossa, tem muitas coisas importantes que nos levam a estudar ecologia, mas muito. Primeiro, curiosidade. O ser humano é um ser curioso por natureza. A nossa capacidade de processamento de informações, de dados, ela faz com que a gente fique cada vez mais curioso. De onde que a gente veio, como se formou o planeta. Mas para que saber como se formou o planeta? É muito importante para saber como foi a evolução e por que a gente tem as coisas hoje. Mas isso não passa nada mais do que curiosidade, né? Mas o ser humano é um ser curioso por natureza. A gente vive da curiosidade todos os dias da nossa vida. Todos. Eu garanto para vocês. Se vocês começarem a se autoexaminar e fizerem uma autoecologia aí, vocês vão ver que vocês são curiosos. Muito, muito curiosos. A gente precisa saber como funciona o mundo à nossa volta. Eu acho que o segundo grande fator de estudar ecologia é a responsabilidade. Gente, o ser humano é o ser vivo com maior capacidade de modificação da paisagem natural, né? A gente faz cidades, a gente literalmente move montanhas. Querem ver um exemplo? Vão ali na Ópera de Arame. O que era a Ópera de Arame? Uma montanha de pedra. A gente foi lá e tirou as pedras para fazer rua. Então a gente literalmente move montanhas. Por que isso? Por causa da nossa capacidade de processamento de dados. Eu sempre falo que a gente tem um dos maiores cérebros em relação ao tamanho do corpo, tá? E o nosso cérebro tem provavelmente a maior capacidade de processamento de informações, de dados, entre todos os seres vivos, tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso. Olha que maravilhoso! É por isso que a gente está conversando via computador, via internet. Olha que maravilhoso! Mas isso faz com que a gente modifique o ambiente à nossa volta. E a partir do momento que a gente modifica tão gravemente assim o meio ambiente, né, a gente criou até o que se chama de meio ambiente artificial, né, típico, cidade,
agricultura, pecuária e tal, é meio ambiente artificial. A gente já chegou a cunhar essa expressão. Então, a gente tem que começar a pensar que nós temos responsabilidades sobre o meio à nossa volta. Será que a gente pode modificar tanto assim? Será que eu tenho tanto direito assim? Ou será que eu posso modificar, mas eu tenho que começar a pensar seriamente até onde vão essas nossas modificações? Qual o efeito dessas modificações sobre o meio à nossa volta? Então, por que estudar ecologia? Responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, cada um de vocês tem responsabilidade. As nossas ações são extremamente importantes. Até eu gostaria de fazer um parênteses, gente. Olha, não vamos só criticar os outros, não. Vamos ver o que cada um de nós fazemos. O que vocês fazem no dia a dia que provoca danos ambientais? Professor, eu tomo muito cuidado, mas eu garanto para vocês que vocês fazem danos ambientais tremendos, todos os dias. Todos os dias. Sabiam disso? Vamos começar a pensar? Por isso, a gente tem que estudar ecologia. Nós temos responsabilidade, grandes, enormes responsabilidades sobre as nossas ações que modificam o meio. Uma coisa que a gente está seguindo muito, vocês sabem que eu sou agrônomo, e tem uma linha muito forte na agronomia, inclusive aqui no Brasil hoje, é usar a natureza como guia. Como podemos alimentar a nossa crescente população? São 7 bilhões de habitantes, gente. Isso é muita gente. Precisa de muita comida. Mas como nós podemos fazer isso sem agredir tanto o meio? Né? Sem acabar com tudo à nossa volta? A gente tem que dar de comer para todo mundo. E do agronegócio não vem só comida, vem matéria-prima para muitas outras coisas. Até para perfume, desodorante, maquiagem. Muitas das matérias-primas vêm do agronegócio também. Então a gente precisa, mas a gente não pode destruir tudo só com, precisamos alimentar todo mundo, então vamos destruir toda a natureza em volta. A gente não pode, não temos nem o direito disso. Então, a gente pode pegar a ecologia, como que os organismos fazem e tentar imitar eles. Por exemplo, na agricultura a gente tem um sistema integrado, integração lavoura, pecuária, floresta, onde que a gente planta milho, planta soja com árvores no meio, depois coloca animais para pastar, a produtividade aumenta muito com menor desgaste do ambiente, menos erosão, menos retirada de nutrientes do solo, maior diversidade de plantas na superfície do solo, dando maior diversidade de organismos dentro do solo, e assim por diante. Provoca impacto? Óbvio que provoca impacto, pessoal. É óbvio que provoca impacto, mas provoca menos impacto do que aquele modelo antigo, onde que a gente vai lá e faz de qualquer jeito. Mas da onde que essa integração lavoura-pecuária, floresta veio? Da natureza. A gente virou os olhos para a natureza e como que eles fazem para ter tanta produtividade? Vamos tentar fazer o mesmo? Querem ver um outro grande exemplo? Controle biológico. Na minha graduação, o meu orientador na graduação e no mestrado trabalhava com controle biológico, era um biólogo, professor Honório Roberto dos Santos, uma das pessoas que me formou como pessoa e como pesquisador, como professor. Honório Roberto Santos já está aposentado. Ele sempre trabalhou com controle biológico, como biólogo, né? Eu usar um organismo para diminuir a população de outro organismo em vez de usar agrotóxico. Né? E, finalmente, para que estudar essa tal de ecologia, né? Para sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável,
Desde a década de 80 se fala intensamente disso, com o relatório Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, lá da ONU, onde que cunhou a primeira definição, a mais importante definição de desenvolvimento sustentável. Eu usar os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos para serem utilizados. Então, meus filhos, meus netos, meus bisnetos também têm direito à água, a ar, ao solo, alimento. Eles também têm direito. Como eu. Eu posso ter minha casa, meu carro, posso, mas eu não posso acabar com todos os recursos e depois meus filhos não terem mais como fazer uma casa, um carro, comer e etc. Então, a sustentabilidade, o direito o desenvolvimento sustentável é como promover a continuidade das condições atuais que apoiam a vida na Terra. E nada melhor do que isso, do que você usar como base, como inspiração, a ecologia. Como os diferentes organismos se relacionam. Olha lá, ó, vamos voltar aqui. Como os diferentes organismos se relacionam e como eles se relacionam com os fatores abióticos do nosso planeta. Eu acho que a gente pode falar muitas outras coisas, mas já esses 4 pontos, eles já nos demonstram a importância da ecologia, né, pessoal? E a ecologia, eu quero que vocês entendam que a ecologia ela não é isolada. A ecologia não é sozinha. Ela está ligada a um monte de outras coisas. A ecologia, obviamente, está ligada à zoologia, está ligada à botânica. Mas vocês sabiam que a ecologia está ligada à antropologia, ecologia antropológica, que é o estudo do ser humano, né? Tá ligado com a microbiologia, tá ligado com a climatologia, estudo do clima, porque os organismos eles vão reagir ao clima. Tá ligado à história. A gente tem hoje muitos trabalhos de ecologia na história. Tá ligado à sociologia, à zoogeografia, fitogeografia. Ecologia está ligada às ciências políticas. Hoje a gente tem uma área chamada ecologia política, né? Está ligada à química, tem a ecologia química. Está ligada à oceanografia, oceanologia. Está ligada à geologia, paleontologia. Está ligada à física. Vocês sabiam que tem uma área chamada ecologia econômica? Como a gente pode transformar isso em valores, inclusive para o ser humano? Sabe o que, que é? Eu já até publiquei trabalho com isso, sobre isso com alguns colegas, em um capítulo de livro aqui no Brasil e em um capítulo de livro lá nos Estados Unidos, serviços ambientais. Quais são os serviços ambientais que a ecologia traz para o ser humano? Por exemplo, ar puro, água pura, a própria agricultura, a pecuária, a floresta plantada são serviços ambientais. Novos princípios ativos para fármacos a partir de plantas, de animais, mas principalmente de micro-organismos. Então, os serviços ambientais, eles mostram não só o que os organismos fazem que vão beneficiar o ser humano como população, mas tentam quantificar isso em dinheiro. A ecologia genética, ecologia demográfica, nossa, a ecologia, ela se liga com diferentes áreas. E eu acho, Klaus, agora vou falar uma coisa mais íntima minha, eu acho que talvez esse seja um dos motivos que eu gosto tanto de ecologia. Porque a ecologia não é estanque, não é uma coisa só. A ecologia é ampla. A ecologia você precisa saber um pouco de tudo para a ecologia, para entender um pouquinho da ecologia. E desafia a mente. Ela não é assim uma coisa quadradinha. A ecologia é dinâmica.
A ecologia se relaciona com tudo. Então, toda hora você tem que pensar algo novo, tem que sair fora da caixinha para ligar os pontos e formar o grande desenho da ecologia. Eu acho que, para mim, particularmente, Klaus é um dos pontos que mais me atrai. Fora a curiosidade, eu sou um curioso de força maior. Eu já nasci curioso e vou morrer curioso. Mas como estudar a ecologia, né? Quando a gente estuda qualquer ser vivo, a gente estuda em uma linha, né? A gente começa com átomo, molécula, organela, tecidos, um conjunto de tecidos forma um ser vivo. Vamos pegar aqui um desenho, né? É melhor, acho que dá para entender melhor. Então a gente começa estudando um átomo, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma organela, um conjunto de organelas forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema. Até aí a gente estuda em biologia molecular, genética, até física aqui, né? Átomos, moléculas, química, anatomia. Então até aí não é ecologia. Até aí a gente estuda em outras ciências. Mas a partir de qual momento a gente estuda a ecologia? A partir que esse conjunto de sistemas aqui forma um organismo, um indivíduo. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população, um conjunto de diferentes populações forma uma comunidade, um conjunto de diferentes comunidades forma um ecossistema, e todos os organismos vivos do planeta formam a biosfera. A biosfera hoje já é considerada um compartimento ambiental, junto com a hidrosfera, a atmosfera, o solo e assim por diante. Então a gente vai estudar a ecologia a partir de organismo. Até organismo a gente estuda em outras ciências. Mas não quer dizer que a gente não precisa saber esses conceitos aqui. Por favor. Olha um outro esquema. O que a gente estuda na ecologia? A gente começa estudando um organismo e a população formada por organismos da mesma espécie. Por exemplo, quando a gente estuda uma população, a gente pode estudar crescimento populacional, densidade populacional e assim por diante. Eu vou ter aulas para mostrar isso para vocês. Um conjunto de diferentes populações forma uma comunidade. Então, diferentes espécies formando uma comunidade. Na comunidade, a gente pode estudar, entre outras coisas, relações entre espécies. Um conjunto de várias comunidades diferentes forma um ecossistema. E no ecossistema, por exemplo, a gente pode estudar mudanças nesse sistema, nesse ecossistema. E uma coisa que eu adoro, eu vou ter uma aula com isso para vocês, sucessão. Sucessão primária e sucessão secundária. Eu, quando comecei a trabalhar em ciência, no segundo ano da faculdade, eu encontrei o professor Honório e, professor, eu quero estudar a fauna do solo com o senhor. Então, a gente foi estudar sucessão primária e secundária numa área de exploração de minério. Então, eu comecei a minha vida científica trabalhando lá em São Mateus do Sul com exploração de minério de xisto a céu aberto. Quando eles recompunham o ecossistema, a gente estudava como era a sucessão primária e secundária na recomposição desse ecossistema para ver quando que ele poderia chegar num ecossistema mais próximo do natural. E eu estudei muito isso. Durante o meu mestrado, eu fui estudar com o professor Dunning em Görlitz, na Alemanha. Ele, por acaso, não era a minha intenção era estudar a taxonomia de colêmbula com ele, mas por acaso ele era especialista também em sucessão primária e secundária no solo, como eu estava fazendo antes, quando eu estudava na graduação.
E todos os ecossistemas juntos formam a biosfera. E na biosfera, por exemplo, a gente pode estudar as inter-relações entre os diferentes ecossistemas. Eu só quero voltar uma coisa aqui. Uma coisa que vocês não podem mais esquecer. É o princípio do controle hierárquico, que foi colocado por Odum. Se lembram lá quando eu falei que na ecologia 1 mais 1 normalmente não é 2? 2 mais 2 normalmente não é 4? É por causa do princípio do controle hierárquico. O Dum ele falou sobre as interações entre diferentes organismos, entre diferentes populações, entre diferentes comunidades, entre diferentes ecossistemas, não importa o nível, mas ele falou sobre a interação entre os diferentes níveis. À medida que os componentes produzem grandes conceitos nas sequências hierárquicas, surgem novas propriedades. Ou seja, não há como explicar todas as propriedades em um único nível com base na compreensão dos componentes que estão abaixo. Então vamos pegar aqui. Vamos explicar populações. Digamos que eu tenho uma população com 10 espécies. Eu posso estudar cada uma dessas espécies de modo separado. Qual é a temperatura que ela precisa, qual é a umidade, como é o habitat, o que ela come, o que ela não come, etc. Eu posso estudar isso para cada uma das 10 espécies, né? Perdão, aqui eu vou passar de um lado para o outro. Cada espécie é uma população, estava falando aqui do organismo individual. Mas eu posso pegar 10 espécies diferentes e estudar cada uma delas. Quando estudar elas separado, elas vão ter uma característica. Mas quando eu colocar as 10 juntas, será que elas vão manter aquelas características? Vamos pegar vocês, alunos. O aluno 1, ele é mais quieto, ele é mais introspectivo. O aluno 2 gosta de falar bastante. O aluno 3 fica brabo, muito fácil. O aluno 4 chora muito fácil. Isso é uma característica de cada um deles. Mas será que quando eu juntar os 4 alunos, eles vão continuar se comportando do mesmo jeito? Provavelmente não. Então vamos levar isso para como se cada aluno fosse uma espécie, uma população dentro de uma comunidade. O que o Odum fala e que a gente tem que começar a prestar atenção e que torna o entendimento da ecologia cada vez mais complexo é que cada espécie tem sua característica. Mas eu não posso dizer que quando eu junto todas as 10 espécies em uma comunidade, essa comunidade vai ser a soma das 10 espécies. Não posso dizer isso. 1 mais 1, normalmente, não é 2. Por quê? A espécie A tem uma característica. A espécie B tem outra. Mas quando elas se juntam, será que elas vão manter as suas características individuais? Ou vão desenvolver novas propriedades a partir dessa interação? 1 mais 1 não dá 2. Esse é o princípio do controle hierárquico. E eu quero que vocês levem isso como base para ecologia, tá? Por isso que algumas vezes é difícil você estudar uma espécie em laboratório. Então, hoje, por exemplo, o que a gente fazia? Isso eu posso falar muito bem da zoologia do solo, que é a minha origem, que vocês sabem, não vou negar, mas a gente estudava, por exemplo, na ecotoxicologia, efeito de uma substância sobre uma espécie. A gente estuda, até hoje a gente estuda, ela individual em condições ótimas. Mas será que isso se reproduz no ambiente? Será que as condições abióticas vão fazer com que a relação daquela espécie com aquele produto tóxico seja a mesma do que era em laboratório? Será que quando tem mais de uma espécie naquele ambiente,
aquela substância tóxica vai agir do mesmo jeito? O que vai acontecer? Então, tem muitos exemplos que a gente pode discutir ao longo do tempo, do semestre, e que eu vou mostrando para vocês. 1 mais 1 em ecologia normalmente não dá 2. Lembrem-se disso. Ah, professor, mas pode dar 2? Até pode. Mas se vocês me perguntarem, meu primeiro trabalho científico eu publiquei em 1991, então está fazendo 30 anos. Eu já trabalhava com ciência um pouquinho antes, uns 2 anos antes. Gente, eu não me lembro um caso de 1 mais 1 dá 2 em ecologia, tá? E acreditem, estudei bastante, tá? Então, quando a gente começa aqui nessa hierarquia, a hierarquia superior não é a soma das características do nível inferior na hierarquia. Então, por exemplo, quando a gente pega a comunidade, não é a soma de todas as populações. Porque quando eu tenho mais de uma população, eu posso ter novas propriedades. 1 mais 1 pode dar 3, 1 mais 1 pode dar 4, 1 mais 1 pode dar 0. E 1 mais 1 também pode dar 1, tá? Nunca mais esqueçam isso dentro da ecologia. Tá? Deixa eu voltar aqui para a aula. Olha só, vocês ainda estão na minha aula, que legal. Gente, olha, não é legal isso tudo? Não é legal? Agora, vamos mudar o nosso pensamento, tá, gente? Não vamos ser quadradinho, não. Quando a gente estuda a ecologia, a gente tem que sair fora da casinha. A gente tem que pensar em todas as possibilidades possíveis, mesmo que sejam absurdas. Eu publiquei uma vez um trabalho com o pessoal da Universidade de Coimbra de ecotoxicologia de nematóide do solo. E veio uma aluna de Coimbra estudar aqui comigo. Veio fazer o trabalho prático foi feito aqui comigo. Então, o que a gente fez? A gente não pegou uma espécie de nematóide do solo, colocou em laboratório, criou e tal. Não, a gente não fez isso. A gente pegou blocos de solo, do jeito que eles estavam no campo, e levou para o laboratório e estudou a comunidade inteira ali dentro. Porque eu tenho diferentes espécies e hábitos entre as diferentes espécies. Um nematóide é fitófago, outro de vida livre, outro parasita obrigatório, etc. Então a gente estudou a comunidade como um todo e efeito de agrotóxico, tá? Por quê? Se eu estudo sobre um organismo, quando eu chego no campo, pode ser que o resultado não seja o mesmo. Isso não invalida estudos ecotoxicológicos em laboratório com uma espécie só. Não invalida. Ele dá uma grande ideia, mas não é a ideia definitiva. Tá? Não é a ideia definitiva. Eu ainda continuo fazendo isso. Por exemplo, agora eu vou orientar 2 alunas de farmácia de biomedicina o efeito de antibióticos sobre semente de alface, lactuca sativa. É uma espécie só em laboratório, condição controlada, mas ele já dá uma ideia do que pode acontecer na realidade, no dia a dia, lá no campo, tá? É isso, gente. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma experiência que algum de vocês queira trazer aqui para a nossa aula em sexta à noite? E aqui vocês perseverando comigo? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, colocar, falar? Professor, Fale, filho. a Fernanda fez uma pergunta no chat ali. Ah, desculpa. Desculpa aqui. A Fernanda não conseguiu entender o princípio do controle hierárquico, né? Tudo bem. Obrigado, Júnior, que quando eu estava com os slides eu não consigo ver o chat, tá? Obrigadão. Beleza. Então, Fernanda, pense o seguinte. Eu tenho 2 espécies. Eu tenho o Klaus e o Júnior aqui. O Klaus não para de falar. É um chato de galocha. O Júnior é um cara mais
recolhido para si mesmo. É assim, Júnior? Acho que acertou, hein, professor? Na maioria das vezes, eu acho. O Júnior é um cara mais recolhido para si mesmo e tal. Então, se você analisar aquelas duas espécies, né? Ó, Júnior, já fomos elevados a espécies. Se analisar, Fernanda, aquelas duas espécies separadas, você vai achar que o Klaus fala bastante e o Júnior é recolhido. Mas e se colocar os dois juntos? O que pode acontecer? Pode ser que o Klaus continue falante? Pode. Pode ser que o Júnior continue recolhido? Pode. Mas pode ser que o Klaus fale algumas coisas que o Júnior adora. E daí o Júnior se transforma. Ele começa a falar, ele começa a perguntar, ele começa a fazer as próprias colocações, as teorias dele, etc. E de repente o Júnior está falando bastante. Mas o Júnior só está falando bastante porque o Klaus, a espécie A, provocou o Júnior. Porque o Klaus fez o Júnior falar. Júnior, desculpa usar você como cobaia aqui, tá? Não, Só uma tranquilo, senhor, brincadeirinha, tranquilo. Quando né? precisar, tamo aí. Então, o Klaus valia 1, o Júnior valia 1. Mas quando os dois se juntaram, deu muito mais do que isso. Eu diria, deu 3, 4, 5. Né? Porque daí os dois juntos começaram a inventar um monte de coisa, descobrir um monte de coisa. Será que o Klaus descobriria aquilo sozinho? Será que o Júnior descobriria aquilo sozinho? Provavelmente não. Mas quando os dois se juntaram, eles juntaram forças. Klaus valia 1, o Júnior 1. Quando os dois se juntaram, valiam 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o princípio hierárquico, de controle hierárquico, você não pode dizer assim que se eu tenho uma espécie valendo 1 e outra 1, quando as duas se juntam, vale 2. Pode ser que não. Pode ser até que sim. Mas começam a surgir propriedades novas. O Klaus não conseguia pensar em uma nova teoria sozinho. O Júnior também não conseguia pensar em uma nova teoria sozinho. Mas quando os dois se juntaram, as ideias casaram. E daí eles inventaram uma nova teoria juntos. Então, Klaus valia 1, Júnior 1. Mas sozinho, eles não conseguiam fazer muita coisa. Quando eles se juntaram, eles cresceram juntos. Então, você não pode dizer que um nível superior, o Dom falava isso, que um nível superior é simplesmente a soma dos componentes do nível inferior. Ele pode ser muito mais do que a soma dos componentes do nível inferior. A gente vai falar muito sobre isso, tá, Fernanda? A gente vai falar bastante sobre isso. Porque essa ideia da hierarquia colocada por Odum, nos diferentes níveis ecológicos, ela permeia em tudo que a gente vai falar durante o semestre inteiro. Fernanda, entendeu um pouquinho melhor? Escreva lá no chat para mim. Fernanda ainda está lá? Entendi, professor. Ótimo. Que bom, Fernanda. Mas sempre tirem dúvidas, tá? Sempre tirem dúvidas. Alguém? Professor, Fale. eu tenho uma dúvida também. Será que o professor conseguiria colocar um slide ali? Acho que é o antepenúltimo slide. Vamos voltar aqui, sem problema. O antepenúltimo é esse. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui também. É o como estudar ecologia, ó. Princípio do controle hierárquico, princípio da hierarquia do Odum. E o seguinte, acho que é o seguinte, vamos ver, é uma imagem. Isso, aham. O professor falou que começa ali ecologia a partir de organismos, né? Isso é o indivíduo. Um conjunto de Aham. indivíduos formam uma população, a mesma espécie. Diferentes populações, diferentes espécies vão formar uma comunidade.
diferentes comunidades formam um ecossistema e tudo junto forma a biosfera. A minha dúvida seria as células, no caso, né? Tipo, a gente pega uma bactéria, enfim, que Mas pode influenciar não, ela é na... considerada organismo. Dentro da ecologia, uma bactéria, mesmo que seja unicelular, procariota, né? Sem o Aham. envelope em volta do núcleo, né? Ou seja, um fungo unicelular, né? Ele já é considerado, ou mesmo um vírus, ele já é Já tá considerado um organismo um completo, organismo. Ah, entendi. Aham. tá? Vamos dizer assim, a gente começa a estudar a ecologia quando termina o organismo completo. É que organismos mais complexos, como animais, seres humanos, né? Eles vão um pouquinho mais adiante de célula, né? Eles formam tecido, formam órgãos e formam sistemas, formando um organismo inteiro, tá? Acho que foi minha interpretação ali, porque acho que eu interpretei de que sistemas para baixo, não, a ecologia não entraria, mas tudo isso já está dentro de um organismo, né? Então, Não, porque no caso consequentemente, de bactéria, fungo, organismos unicelulares e mesmo organismos multicelulares mais simples, eles já são considerados organismos completos dentro deles. Só que eles são menos complexos do que animais, por exemplo, entendeu? Aqui a gente está entendi. falando, dando como exemplo animais, mas você, uma bactéria, um micro-organismo já é considerado um organismo aqui, por mais simples que ele seja, tá? Entendi. Não, tranquilo. Aham. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Nossa, meu cabelo aqui tá. Aqui, Vocês tranquilo. nem devem avisar que meu cabelo tá fora do lugar, né? Pô, vocês são chatos. Tô brincando. Gente, Tá bom, tá bonito. agora que eu arrumei, né, pô? Eu tava assim pra cima, né? Tava assim, pô. Bom, gente, a nossa aula vai até às 10, então eu quero que vocês entrem lá na atividade de frequência, respondam a atividade de frequência com cuidado. Lembrem-se que ela não é só para frequência, ela é um exercício para vocês reverem a matéria do dia. E eu coloquei, gente, no material complementar um artigo científico que ele vamos dizer assim, ligando a ecologia à filosofia, alguma coisa nesse sentido. É bem interessante, é bem fora da caixinha, tá? Eu sugiro vocês lerem o nosso material complementar também, o nosso artigo. Tá bom, pessoal? Eu queria perguntar para vocês, gente, vocês já estão dividindo as duplas? Já sim, professor, a gente estava conversando hoje, pelo menos algumas das meninas. Olha, eu estava vendo agora, a gente tem 12 alunos. 12 alunos. Então a gente pode fazer equipes de 3, tá? No máximo 3. Tá? Eu tinha falado aula passada para vocês duplas, né? Por quê? Porque a gente só tinha 8 alunos matriculados. Agora a gente está com 12 alunos matriculados. Então, equipes de no máximo 3. Pode fazer o trabalho individualmente? Pode fazer em dupla? Pode, mas no máximo 3. Em 4 não pode. Tá bom, gente? Certo? Beleza, professor. Então, por quê? O seguinte, eu daqui 2 aulas eu já vou passar o trabalho para vocês, porque final de março, daqui 5 semanas, daqui 2, 3 aulas eu vou passar o trabalho para vocês, e no dia 19 de março a gente vai ter a nossa aula prática, lá no laboratório. 19 e 26, vão ser 2 semanas seguidas. A gente vai começar o trabalho em uma semana e vai terminar o trabalho em outra semana, tá? Na outra semana. Então a gente vai fazer com calma, vamos explicar toda a teoria por trás do trabalho, vamos daí fazer ele na prática, com cuidado, com calma, e daí na outra semana a gente vai, provavelmente na segunda semana, a aula
demora um pouquinho menos, porque a gente vai ver os resultados do trabalho de vocês. E daí eu vou explicar como fazer o relatório final. Então, dessas 2 aulas vai sair um relatório final que vai valer nota. Tá certo, pessoal? Vai ser ecotoxicologia de alface, lactuca sativa. Tá? Então, já vão vendo as equipes. Gente, se ninguém tem mais nada o que falar, dou por encerrada a nossa sessão. Sessão encerrada. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau. E cuidado no carnaval, gente, por favor. E, professor, eu vou trabalhar. Ótimo, melhor, porque daí não fica trabalhar daí para pegar a Covid-19. Né? Verdade. Isso daí, melhor. Tá certo, gente, por favor, tomem cuidado e eu quero ver todos sadios semana que vem sem problema algum. Tá? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau, gente. Final de semana aí. Valeu, Igualmente. obrigadão. Professor.